Então, Paulo, como nós falamos anteriormente, não apenas nesse programa, também falamos no outro, o Livro dos Espíritos é a primeira obra, né? E Regina também fala de Kardec, é a primeira obra da codificação da doutrina dos Espíritos. E nesta obra, então, o Kardec, ele tem a preocupação de mostrar para nós a naturalidade do domínio espiritual. Ele gostaria que todos percebessem que o objetivo da investigação deveria ser racional e empírica, para identificar as leis naturais que regem as supostas relações com o mundo físico e o mundo espiritual. Ou podemos também usar o termo espíritos desencarnados e a humanidade encarnada. Todos humanidade, entre os planos. Entre dois mundos, né? Entre dois mundos, isso. Também o Kardec, ele, nesse livro, então, Livro dos Espíritos, ele tinha também essa preocupação de trazer para nós uma informação clara e objetiva das leis naturais de Deus. Então, como tu falaste lá no início, e o Paulo também, nós estamos falando de uma doutrina dos Espíritos, codificada por um homem, mas enviada pelos Espíritos. E também existe esse registro importante para nós estudantes e ouvintes, que no momento que o Livro dos Espíritos foi divulgado, foi colocado para nós, lá em 1857, né? Ali iniciou a nossa transição planetária. Esse processo de regeneração que nós ouvimos e falamos nas nossas casas, ou escutamos lives, lemos nos livros. Esse foi o marco mesmo desse momento na nossa Terra. O Kardec também ele estabelecia os fundamentos do Espiritismo e estava descortinando para todos nós essa realidade da vida espiritual. Então, o Livro dos Espíritos, nós encontramos toda essa filosofia espírita. Também é importante falarmos aqui aos ouvintes que dos 5 livros fundamentais que compõem a codificação, como o Paulo falou ali no início dessa outra obra que nós vamos também trazer uma pincelada, sendo este o primeiro livro que reúne então os ensinamentos e os ensinos dos espíritos superiores, e a Regina também falou, então é mais um frisar, né, que foram através de médiuns de várias partes do mundo. E este livro, então, o Livro dos Espíritos, ele trouxe uma profunda repercussão no pensamento e na visão de vida de considerável parte da humanidade. Porque até então o pensamento, a ideia ou a informação era outra, né, meus amigos? Era outra. E eu destacaria de tudo isso que foi dito, tudo muito importante, destacaria essa passagem que a Regina também citou, que vários espíritos em várias partes do mundo corroboravam as mesmas informações. Isso é básico, né? Ciência, pura ciência, né? Ou seja, uma metodologia a serviço de uma comprovação verdadeira, real, né? Pois é, estruturado aí em 4 partes e contendo 1019 perguntas, poucas, né? Pouquinhas, né? 1019 perguntas foram dadas por Kardec. Ele aborda aí os ensinamentos espíritas de uma forma, do jeito que eu gosto, viu? Lógica e racional, sobre os aspectos científico, filosófico e religioso, independentemente de crença ou convicção religiosa, que é outro grande diferencial, não é isso? Paulo, 1019 perguntas. Tem muito assunto. Em um único livro. Não vai dar para abordar tudo hoje. Não. Que bom, temos bastante trabalho. Bastante trabalho pela frente. Pois é, a leitura então de O Livro dos Espíritos será de imenso valor para todos, porque trata de Deus, da imortalidade, da alma, da natureza, dos espíritos, das suas relações com os homens, das leis morais, da vida presente e também da vida futura e do porvir da humanidade, assuntos de interesse geral e de grande atualidade. E vou concluindo, Martinha. Mas é porque eles pautam sobre a nossa vida cotidiana, né, Paulo? Sim.
qualquer pessoa que pretenda ter aí um conhecimento mais aprofundado da doutrina e que esteja sinceramente interessado, vai de imediato notar um ponto muito interessante. Sem estudá-la com empenho e seriedade, não se avança em sua compreensão, não é, Didi? O que, aliás, se dá com quaisquer conhecimentos que se pretenda ter em relação a qualquer atividade humana. Então, antes que eu conclua, pode fazer o teu à parte, Martinha. Paulo, isso que tu falaste ali, sem estudá-la com empenho e seriedade, é o que nós buscamos todos os dias como estudantes e o que a nossa Sociedade Espírita Caminho da Luz preza muito e está sempre convidando as pessoas para os grupos de estudo. Sempre, sempre. Então eu vou pedir a Regina que relacione aí de forma bem sucinta e direta quais seriam a princípio os elementos básicos a serem abordados para uma compreensão inicial mínima do Espiritismo. Então, esses elementos básicos para compreendermos o Espiritismo começam com o dever do espírita de estudar e compreender os princípios básicos de sua doutrina. E a fé raciocinada só pode ser adquirida através desse estudo. Para amarmos e auxiliarmos o próximo, o espírita não pode estacionar na ignorância, precisa aprender, adquirir conhecimentos, instruir-se. O Espiritismo não é somente manifestação de espíritos, é a doutrina do Consolador, do Espírito de verdade, prometido e enviado por Jesus para nos orientar. Assim, como precisamos de coleções de livros e enciclopédias para nossa formação intelectual, necessitamos também conhecer as obras básicas do Espiritismo para melhor compreendermos as leis que regem a vida e o universo. O espírita, portanto, deve estudar as obras básicas do Espiritismo, ajudando a si mesmo. Pois é. Antes de eu fazer uma rápida conclusão a respeito dessa parte inicial, faltou citar uma pessoa importante aqui no programa, que é o nosso consultor para assuntos espíritas, não é? Ele que esteve conosco aqui no primeiro programa e que neste segundo também está presente lá em Porto Alegre, na torcida, aí dizendo que o programa está perfeito e que a aula está sendo maravilhosa. Estamos nos referindo ao amigo Lourenço Dupont Neto. Ou para os íntimos, o Tuco, que também nos ajudou aqui a dar uma repassada, um pente fino aqui, não foi, Martinha? Sempre. O Lourenço, ele sempre nos ajuda, olhando, analisando os nossos textos, contribuindo com o seu conhecimento e também aí mentalizando e irradiando para nós. Sem esquecer que ele também ajudou a colocar a Rádio Web Recordações no ar. Também isso. É uma pequena contribuição, né? Mas vamos lá. Concluindo então aí sobre a importância do Livro dos Espíritos no pensamento moderno, eu diria que ele é simplesmente fundamental. Esse livro, que é a obra básica do Espiritismo, representa o marco de uma nova era no tocante aos problemas espirituais. Como você disse, né, Martinha? É um marco. Com ele o mundo superou, por assim dizer, de um golpe só, o longo passado mítico e dolorosamente místico. Ressalta essas duas palavras para mim. Mítico e dolorosamente místico. Isso daí, esses dois, vamos dizer assim, duas pechas, né, que colaram na humanidade. E ele veio então abrir as portas dos antigos mistérios ao pensamento racional e à investigação científica. Quando tu falas aí então do mítico e do místico, mais uma vez nós percebemos claramente que as obras de Kardec são puramente a doutrina do Cristo. E sendo assim, não tem nenhum cunho sobrenatural, fantástico ou de mistério. Porque o mito e o místico não fazem parte da luz da doutrina e do Cristo. E é simplesmente a lei divina, que são as leis naturais do nosso Pai, Deus. O mítico e o místico estariam a serviço de quaisquer outras intenções, né? Exceto clarear a nossa mente e nos conduzir para um aperfeiçoamento, para um conhecimento. Exatamente. Bom, sobre a citação então aí, do que seria essa terceira revelação, nós temos que a humanidade da era cristã recebeu
a revelação divina em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça. O Evangelho revelou o insuperável amor. E o Espiritismo, a sublime tarefa da verdade. Foi por isso que Kardec chamou o Espiritismo de terceira revelação, acentuando que se trata de uma revelação de dupla natureza, ao mesmo tempo divina e humana. Revelação divina porque dada ao homem através das manifestações espirituais, e humana ou científica porque elaborada e desenvolvida pelo homem no plano da razão e da experimentação. Pois é, Regina. Aqui eu passei a carroça na frente dos burros, né? Antes de você falar da terceira revelação... Agora você comente, eu Paulo. vou comentar novamente? Tá certo, vamos lá. Essa terceira revelação, então, como você diz aí, né? A humanidade da era cristã recebeu, então, a revelação divina em 3 aspectos essenciais. Moisés, trazendo a missão da justiça. O Evangelho, a revelação insuperável do amor. E o Espiritismo, a sublime tarefa da verdade. A gente faz essas brincadeiras só para ficar bem fixo, sabe? Na mente do ouvinte. E a Martinha quer colocar alguma coisa sobre o encerramento desse livro dos Espíritos? Porque já vamos para a segunda obra. A importância dele para nós como estudantes e já conhecedores um pouco mais da doutrina dos Espíritos. É super importante termos grupos de estudo na casa, nós podermos nos debruçar sobre ele e trocar informações sempre uns com os outros. E junto a essa obra do Kardec, nós temos as obras que podem ser consideradas também de pesquisa. Como eu citei ali no início, a Joana de Ângeles, né, que tu fizestes ali o comentário de quem ela e do Divaldo, nós vamos ao longo também dos nossos programas trazer algumas obras que serão para complementar esta obra de Kardec. Muito bem, nós vamos fazer nosso primeiro intervalinho. Teria alguma coisa mais a falar ainda? Não, podemos ir para o intervalo. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já para comentar a segunda obra, o Livro dos Médiuns. Já voltamos. Articula os acontecimentos que te rodeiam para o bem. Insiste na projeção dos atos que te possam honrar e ajudar a ti mesmo, imaginando o que seja útil, edificante e belo. Não é necessário perder o corpo no túmulo para que venhas a renascer. Emmanuel. Ouvintes, passando para o segundo bloco do nosso programa. A discussão hoje é Pentateuco. Daqui a pouco a gente fala sobre ele. São as 5 obras básicas do codificador Allan Kardec. E estamos dando entrada agora justamente na segunda obra, o Livro dos Médiuns, que reúne aí o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo. Cabe dizer, Paulo, que este livro foi lançado em 15 de janeiro de 1861. Você pode continuar então aí a sua... Ok. Dá para repetir a data? 15 de janeiro de 1861. Muito bem, estamos entrando então no Livro dos Médiuns. Mas antes quero passar a palavra para a Martinha, que trará algumas definições constantes do Livro dos Espíritos, abordando a questão 27, onde Kardec pergunta aos espíritos se haveria então 2 elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. Paulo, então, quando Kardec faz essa pergunta aos espíritos, e a matéria e o espírito, sim. A resposta dos espíritos é sim. Porque, acima de tudo, Deus, o Criador e o Pai de todas as coisas. E aí nós temos então Deus, Espírito e matéria, que constituem o princípio de tudo o que existe. A Trindade universal, que está lá
né, nas nossas obras de estudo e nesta do livro dos médiuns. Kardec também nos apresenta este universo que sempre existiu, mas que estava oculto. Apresentava e apresenta para nós, apresentava porque a obra, né, não é de agora, mas ela se mantém super atual, as relações entre a matéria e o espírito. Parece que estamos repetindo, mas até então matéria não existia dúvida e estava tudo certo. Sim. Nossa existência é material. Mas quando nós falamos de espírito, nós estamos falando de um tema que até então novo. E ele aqui descortina para nós esta informação com clareza, com objetividade e com raciocínio lógico, né? Nesta obra, então, o Livro dos Médiuns, fruto também de uma vasta experiência e de laborioso estudo, como nós falamos já na obra do Livro dos Espíritos também, Kardec procurou esclarecer todas as questões que se relacionam com a prática mediúnica. Então, vejamos aqui que mudou um pouquinho o foco. Existe uma sequência, também sabemos, nas obras. Quando o Kardec vem falar da prática mediúnica, aqui, né, neste livro, então, ele contém essas explicações teóricas de diversos fenômenos e condições em que esses fenômenos se podem produzir. Cabe relatar, né, para os nossos ouvintes que a obra, né, de Kardec, ela agrega uma outra, né? Por exemplo, ele fez o Livro dos Espíritos, mas para que os espíritos possam se comunicar, né, conosco, nós precisamos ter médiuns que fossem, como é que eu posso dizer, Martinha? Preparados, exato. Que se conhecessem, então, se quando você traz essa pergunta do Livro dos Médiuns, é porque um agrega o outro, né? Para você explicar realmente por que agora vem este Livro dos Médiuns.